Bom, boa tarde a todos. Minha experiência é como usuário e não como um cientista da área, né? Então, assim, eu sou muitas vezes daquele que compra gato por lebre, ou seja, prescreve gato por lebre, né? Porque, de fato, a gente não, eu não tenho um conhecimento específico de plantas, né? Não sou um botânico, não sou um fitoterápico, não sou um farmacêutico. Sou um usuário, né, da fitoterapia. Como o colega estava falando, o grande problema que a gente tem é, quando nós trabalhamos com a fitoterapia nos nossos consultórios, nós pensamos na fitoterapia aos moldes da fitoterapia chinesa, que é o que eu uso. Eu não trabalho com a fitoterapia aos moldes ocidental, né? Trabalho com os moldes da fitoterapia chinesa. E a fitoterapia chinesa, ela foi há muito tempo deixada de lado nas nossas especialidades, né? Fala que a medicina tradicional chinesa tem fontes de tratamento. A acupuntura é uma delas, a dietoterapia, a fitoterapia e o qigong. Em relação à fitoterapia, nós tivemos até várias discussões no colégio e nunca foi abordado o tema. Esse é o primeiro tema, esse é o primeiro congresso que, de fato, nós estamos falando sobre a fitoterapia, porque sempre os colegas diziam que não existe paralelo entre a fitoterapia chinesa e a fitoterapia brasileira. Paralelo no seguinte sentido, que as plantas, conforme conhecidas na China o seu uso, não se aplicariam aqui no Brasil, pela diferença de condições de tratamento. Conhecendo um pouco melhor sobre o assunto, a gente começou, então, a trabalhar ou tentar trazer aqui para o Brasil os produtos, as fórmulas magistrais já prontas, tentando importar esses produtos aqui para o Brasil, que, obviamente, não tiveram registro na Anvisa. Até há pouco tempo eles entravam como complementos alimentares, né? E uma das razões disso é porque o modo de... Tem duas razões importantes para isso. Uma das razões principais é que, dentro do ponto de vista chinês, não importa a qualidade dos produtos em termos dos seus constituintes físicos. Então, assim, eles não estão preocupados com padronização. Não existe uma padronização. E uma das coisas que a Anvisa solicitava para a gente, para tentar os registros, mostra que nessa fórmula tem isso. Nenhum chinês ou nenhum dos laboratórios chineses foi capaz de demonstrar que existia de fato aquele produto dentro daquela fórmula magistral, porque não tinha um marcador, ou não tinha como você comprovar a existência deles, né? Outra coisa extremamente importante, em termos de comparação, é que na China também não existe uma padronização em termos de colheita, plantio, colheita e preparo, secagem das plantas. Cada região ou cada agricultor, entre aspas, tinha a sua fórmula secreta ou a sua fórmula mágica, ou tem, né? Dizendo que o produto deles é melhor do que o produto do vizinho, porque ele tem uma fórmula secreta a respeito disso. Com a abertura do mercado chinês, a fitoterapia chinesa, de modo geral, se tornou mais aberta e mais palatável para o exterior, e o governo chinês hoje está tentando buscar uma forma de padronização em relação a plantio, colheita, secagem das plantas, preparo, né, dos fitoterápicos, para ver se isso se torna um pouco mais homogêneo e mais fácil para o mercado internacional. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as nossas planticas mesmo, né? Que antes a gente acabava comprando aí de uma forma meio que por baixo do pano, sem muita regulamentação, sem muita regra. Um ou outro cultivador acabava fazendo, o Paniza era muito conhecido nessa área, outros lá de Campinas que trabalhavam com esse tipo de coisa.
E a gente tinha lá os fornecedores que acabavam trazendo as plantas aqui do Brasil, e a gente acabava usando essas plantas aos moldes da medicina tradicional chinesa. Então, hoje, em relação aos fitoterápicos, a gente tem o uso alopático deles, que é os medicamentos aí, né, que são vendidos como medicamentos, ou formam base de alguns medicamentos, o uso homeopático, o uso diluído dinamizado, o uso conforme a medicina popular, que não tem nenhuma regra científica a respeito disso, e o uso conforme a medicina tradicional chinesa que a gente usa. Em relação aos usos alopáticos, a planta é classificada segundo a parte a ser utilizada, se é raiz, caule, folhas, flores e frutos. A planta, né, é analisada conforme suas propriedades químicas, seus componentes principais, se é alcaloides, taninos, os óleos essenciais, isso que ele estava dizendo, né, que faz a pesquisa dele para ver se realmente existem esses componentes dentro das plantas, e se não estamos comprando gato por lebre, né? Então, os sais minerais, as mucilagens, os açúcares, as vitaminas. Por exemplo, o maracujá, né, que existem várias espécies, né? Tem o maracujá edulis, tem o maracujá dulcis, né, e acaba trazendo, mas de modo geral, eles estão ricos em vitamina C, que estimula o sistema imunológico, melhorando as defesas naturais do organismo. É rico em potássio, que reduz em 40% o risco de derrame cerebral, baixando a pressão sanguínea. Rico também em alcaloides, depressores do sistema nervoso central, sendo potentes, tranquilizantes e hipnóticos. Outra forma de nós usarmos a fitoterapia é sobre o ponto de vista homeopático, né? Que foi proposto ali pelo Samuel Hahnemann, no seu livro Organo, a Arte de Curar. Toda droga causa certa alteração no estado de saúde humano pela sua ação primária. A esta ação primária do medicamento, o organismo opõe a sua forma de conservação, chamada ação secundária ou reação, no sentido de neutralizar o distúrbio inicial. Então, são os medicamentos que dá no símilis, né? Você faz todo um rol de como é a pessoa, caracteriza o que está acontecendo e prescreve o medicamento que diria respeito a esse rol. Outra forma de usarmos, que não é a forma homeopática, e se usa o medicamento homeopático de certa forma, é o uso diluído dinamizado, muito usado pelo pessoal da antroposofia, né? Que o Rudolf Steiner, né, que foi um dos preconizadores aí do processo, e os colegas que trabalham com a medicina antroposófica usam muito o medicamento dinamizado. As diluições são a mesma da homeopatia, porém o princípio de tratamento não segue o mesmo padrão. Exemplo, a diluição de valeriana para o tratamento de ansiedade. E assim, até alguns colegas nossos acabam usando o medicamento ou homeopático, ou melhor, na sua forma de diluído dinamizado, por medo de efeitos colaterais ou de riscos de efeitos colaterais que possam ter os fitoterápicos como usados na fórmula de extrato mãe, né, ou na sua forma de chá. O uso conforme a medicina popular. Esses são as antigas mesinhas, né? Mesinhas é uma palavra portuguesa que se liga medicamentos, né? Medicamento, remédio, vieram com os portugueses, em associação aqui com os nossos indígenas, e o uso que se tinha na Europa disso e o uso popular aqui no Brasil. Então, vendidos, né, como afrodisíacos, vendidos como para tratamento de dores, de modo geral, na sua ação popular. É utilizado, então, conforme o conhecimento dos curandeiros ou da tradição popular. Uma das confusões que pode acontecer interessante é como a gente chama a erva, né? O nome popular que se dá para a erva. Por exemplo, a erva de São João, aqui no Brasil, ela não é o Hipérico perforatum. A erva de São João, conhecida aqui, pelo menos em São Paulo, é um festão que você usa para ornamento de cerca. E ela não tem nenhum efeito medicinal. Então, se você tem uma plantinha que parece uma florzinha, né, vermelha, que parece eu esqueci o nome científico da planta, mas se usa como festão.
E não tem nada a ver com o hipérico perfuratum, que nos Estados Unidos recebe o nome de St. John wort, e acabou virando aqui no Brasil como erva de São João, mas que não tem nenhuma correlação com ela. Mas, enfim, o hipérico, que é conhecido a sua ação antidepressiva, já tem inclusive trabalhos científicos no próprio Hospital das Clínicas com ele, embora não se saiba o mecanismo de ação do hipérico. Né? Ninguém pode mostrar que é uma substância A, B ou C, ou se ele tem ação promovendo a formação da serotonina, ou inibindo a recaptação da serotonina, enfim. Ou inibindo a enzima, né, a monoaminoxidase, que faz a redução da serotonina. A Anvisa, como ele colocou, a gente tem os medicamentos fitoterápicos que são feitos à base de plantas, testados em laboratório e que podem ter a adição de produtos sintéticos. Então, e os produtos fitoterápicos, que são usados pela população há mais de 30 anos, exemplo do alho, gengibre, que são anti-inflamatórios, não pode ter adição de produtos químicos, não foram ainda avaliados de forma adequada e podem ser vendidos desidratados ou em pó, encontrados sem adição de nenhuma química. Exemplo dos medicamentos fitoterápicos, de um que a gente tem, né? Então, o Aesculus hipocaustoros, né, que é a castanha da Índia, que a gente usa aí bastante para varizes, né, para aliviar os sintomas de estase venosa, né, dos membros inferiores. A parte utilizada é as sementes. O marcador são glicosídeos tripênicos em forma de essina e anidra, derivado vegetal extrato, indicação fragilidade capilar e insuficiência venosa. Dose diária, 32 a 120 mg de glicosídeo triterpênicos, expresso na forma de essina anidra. A restrição de uso, ele é vendido sem prescrição médica. Outro, a menta piperita, né, que é o nome popular é hortelã-pimenta, a parte usada é as folhas. O marcador 35 a 55% de mentol e 14 a 32% de mentona. É um derivado vegetal, o óleo, expectorante carminativo, né? Carminativo, para quem não sabe, é eliminador de gases, né? Então, o efeito que a gente poderia brincar de peidolento, né? Antiespasmódico, tratamento da síndrome do colo irritável, a dose diária 60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona. Sem prescrição como expectorante, carminativo e antiespasmódico. Com prescrição médica, usado para a síndrome do colo irritável, isso é a própria da Anvisa. Exemplos de produtos tradicionais fitoterápicos, né? O Ramamelis virginiana, o nome popular o Ramamelis, utilizado as folhas, tem ganinos totais expressos em pirogalol, extratos, derivado vegetal são os extratos, e no uso interno, alívio sintomático de prurido e a dor associada a hemorroidas, e externo, hemorroidas externas e equimose. A concentração da forma farmacêutica, 420 a 900 mg de taninos totais, expressos em pirogalol. Uso tópico, 0,35 a 1 mg de taninos totais, expressos em pirogalol, por 100 mg, ou 3 mg a 10 mg de taninos totais, expressos em pirogalol por ml. Via de administração interna e tópica, sem prescrição médica. A RDC 14, como ele colocou, de 31 de março de 2010, publicou uma lista de plantas que podem ser usadas como medicinais, exclusivamente sobre a forma de chá, que usamos sobre a forma de decotos ou infusão. A lista é composta por 66 espécies, com suas indicações, formas de utilização, indicações e contraindicações. E dentro dessa nós temos bastante daquelas que nós usamos na medicina tradicional chinesa, a exemplo do ganchao, né? O ganchao é o ocasus, muito usado nas formulações chinesas como a chamada erva guia, né? Aquela tipo de substância que você põe dentro da formulação, que tem a função de levar o medicamento até o sistema que a gente quer que ele haja, ou também no sentido de contrabalançar as ações tóxicas dos outros medicamentos, sendo a ideia de toxicidade na medicina chinesa um pouco diferente de toxicidade na medicina ocidental.
Outro que a gente usa bastante, né, também na medicina chinesa, a arnica, né, a arnica montana, o barbatimão, a bardana, né, o boldo, né, que se usa, camomila, né, tá sempre presente nas plantas chinesas, né, a cavalinha, o dente de leão, né, o chapéu de couro, muito usado também nas plantas chinesas, né? E aqui os exemplos delas, né? Ó, maracujá azedo, mentrasto, né? O mastruz, né? Mulungu, picão, né? E o uso da medicina tradicional chinesa que a gente usa conforme os seus princípios energéticos, ou melhor, os princípios do Qi, né? Que são reconhecidos mediante a observação sistemática chinesa. Por exemplo, a espinheira santa, né? Na medicina chinesa, Maitenus ilicifolia do Haisek, tem um gosto doce, uma natureza neutra, penetra nos meridianos do fígado, do baço pâncreas, pulmão e estômago, e tem como propriedade a dispersão do fogo e da umidade, né? Então, se ela tem um gosto doce, se tem uma natureza neutra, penetra no fígado, baço pâncreas e no estômago, nós podemos ver que ela tem uma ação tônica sobre o estômago, tem uma ação tônica e reguladora sobre o fígado. Então, é bem boa a ação dela para aqueles casos em que você tem epigastralgia, né, ou calor no estômago, advindo do fígado, né? Então, a hiperatividade do fígado sobre o estômago, né? Aí a forminha da espinheira santa, então uma árvore de pequeno porte, não vou descrever, nativa das regiões altas do sul do Brasil, no sudeste a espécie aquifolium apresenta características e propriedades muito similares. Possui atributos ornamentais pela semelhança das folhas e frutos com azevinhos utilizadas na decoração de Natal no hemisfério norte. Na medicina tradicional, é empregado no tratamento de problemas estomacais, gastrites e úlceras, e parece que pesquisas já demonstraram que ela tem uma ação bastante boa como anti-ulceroso, né? Ou anti-ácido para o estômago. O emplasto das folhas também é aplicado localmente para o tratamento de câncer de pele, podendo ser usado as lavagens com o decoco das folhas. O chá, isso aqui é o uso tradicional brasileiro dela, e um estudo farmacológico realizado em 91 demonstrou que o infuso tem ação equivalente à ranitidina e cimetidina, tanto no aumento do pH como no volume do suco gástrico. Sua segurança e eficácia preconizam o uso isento de efeitos colaterais. Dentro do ponto de vista chinês, uma boa associação para a hiperatividade do fígado em cima do estômago é a associação da zedoária com a espinheira santa, né? A espinheira santa tem um gosto, curcuma zedoária, né? Ela tem um gosto amargo e picante, tem uma natureza morna, né? Então, puxa, mas natureza morna, para tirar calor? Sim, ela ajuda porque ela faz circular o Qi, né? Então, se eu realmente tenho uma pessoa com calor, como a espinheira santa tem uma natureza neutra e a zedoária tem uma natureza morna, eu vou usar uma outra planta para tirar o efeito tóxico, né, deixando ela neutra ou refrescante. E penetra nos meridianos do fígado, o que nos interessa é fazer circular o fígado, desfaz as congestões, harmoniza, limpa o vento, dispersa a friagem, superficializa o Qi. Então, a associação da zedoária com a espinheira santa, para nós, teria a ação de fazer circular o Qi do fígado, invadindo o estômago. Aí a zedoária. Então, a descrição dela, no Brasil, seus rizomas são colhidos quando a planta perde as suas folhas após a floração, é a parte mais conhecida, né? Também chamada aí de ginseng brasileiro, né? Usado na forma de infusos com diferentes concentrações, mais forte acrescido de mel de abelhas, na dose de uma colher de sopa 3 a 4 vezes ao dia, como expectorante, antitoxígeno e bronquite catarral. Mais fraco, uma xícara de água para uma colher de chá de fatias do rizoma, como estomáquico. Sobre a forma de extrato ácido, 2 colheres de sopa de fatias maceradas em uma xícara de vinagre branco por 3 dias
em aplicações locais para sarna, piolho, curativo em escaras e picadas de inseto. O extrato alcoólico, mesma proporção do extrato ácido, onde substitui o vinagre por álcool, tem efeito digestivo, normalizador do colesterol. Análise química é rica em óleo essencial, curcumina e derivados, pigmento azul, resina, amido, terpenoides, sais minerais, além de uma substância fungicida conhecida como parametoxicamato de etila. Hoje está bravo o negócio. A valeriana conhecida, né, nossa aqui, a valeriana officinalis, né, que agora já tem dúvida se é a própria, né, e tem uma natureza morna, um gosto amargo e picante, e penetra nos meridianos do coração, do fígado e pulmão. Ela circula o Qi, desfaz congestões, harmoniza o sangue, dispersa a friagem e tonifica o baço. Então, ela tem uma ação amornante, né? Ela não serve para aqueles casos em que nós temos calor no coração. Então, aquelas pessoas que têm deficiência de yin do rim, por exemplo, que levam uma deficiência de yin do coração, a valeriana não vai funcionar sob o ponto de vista chinês. Então, ela não teria um efeito calmante nesses casos. Nós precisaríamos, para poder usar ela no sentido de circular o Qi, ou harmonizar o sangue, acrescentar uma planta de natureza fria, para poder contrabalançá-la e deixá-la neutra, ou outras para harmonizá-las no sentido de deixar mais refrescante. Então, veja que, sob o ponto de vista chinês, nem tudo aquilo que poderia ajudar, de fato, ajuda. A valeriana, nesse caso, ela não tem uma indicação ampla como ansiolítico e indutor do sono. Ela vai servir como ansiolítico e indutor do sono naqueles casos em que nós temos frio, né? Uma deficiência de yang do coração, que leva aquela pessoa que fica com pensamentos mais obsessivos, né? Mais suscetível a sustos, olhar mais vago, né? Em que a cabeça fica difícil de poder pensar as coisas e que tem dificuldade para conciliação de sono nesse caso, né? A valeriana, a descrição aí da planta, né? Os ácidos valerênicos, valerênico, acetoque-valerênico e hidroxivalereno, seu principal principativo, diminuem a degradação do ácido gama-aminobutírico, cujo aumento da concentração sináptica propicia a sua ação sedativa. Altos níveis de glutamina presente no extrato também contribuem para a ação sedativa. A glutamina atravessa a barreira hematocefálica. O modo mais eficaz sendo convertido em GABA nas terminações nervosas, a análise fitoquímica, né? Óleo essencial, hidrocarbonetos mono e sesquiterpênicos, ácidos valerênicos, ésteres terpênicos, alcaloides, cetonas, aldeídos, álcoois triterpênicos, valepotriatos e taninos. A Melissa, né, está trazendo aí, me cafundiu todo agora, né? Qual que é, né? O capim cidreira, onde é que entra nessa, né? Que a gente conhecia aí a erva cidreira como o capim-limão, ou erva cidreira, aquele que a gente toma quando vai lá para Águas de Lindóia, o famoso chá de estrada, né? Qual que é esse aí? Não tem nada a ver com o outro lá. Não, é outra conversa, né? Não, óbvio que não, mas ele também tem um nome de capim-cidreira, é isso? O de erva cidreira, uma coisa, né? O nome científico, então, Melissa officinalis, tem uma natureza fresca, essa sim, então, serve para os quadros de deficiência de yin do rim, que levam a uma deficiência de yin do coração, né? Os quadros de calor vazio. Tem um gosto amargo, portanto, penetra no coração e é levemente ácida, ou seja, também tem uma ação sobre o fígado. Então, penetra no meridiano do coração e do fígado, tonifica o yin do coração e clareia o calor do Shen e harmoniza o fígado. Aí a Melissa, né? A descrição da planta, o chá preparado com 5 gramas de folhas e ramos frescos ou seco picado para 150 gramas de água, os banhos relaxantes preparados com meio litro de água para 15 colheres de sopa e 150 gramas de folhas e ramos picados. O óleo essencial demonstrou ação bacteriostática, taninos que diferem normalmente encontrados de outras plantas, têm ação virustática, principalmente sobre o vírus do herpes simples, né?
embora haja controvérsia sobre a aplicabilidade dos conceitos chineses sobre a espécie brasileira, nossa experiência se mostrou positiva com o seu uso. Se formos pensar em termos de excelência, na própria China não existe um rigor metodológico quanto ao cultivo, colheita e preparo das plantas medicinais. Somente agora, com o aumento do comércio exterior, tem os produtos farmacêuticos é que o governo está implantando regras de padronização. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho da experiência, mais como prescritor e usuário, né? Não como cientista da área, e agradeço a todos pela atenção.